Pai, te agradecemos pelos o treinamento dos obreiros esta noite. Obrigado pelo teu povo em todo tipo de temperaturas, chovendo ou sol. Sabemos que o povo está sempre lá. Oramos que o Senhor abençoa a fidelidade do teu povo em nome de Jesus. Faça-nos alegres na tua palavra, fiéis à tua palavra. Oramos, Senhor, que o conhecimento da verdade, primeiramente, irá nos libertar, e todo o povo que estamos a ministrar nele irá o libertar em nome de Jesus. Oramos que cada um esta noite, sem nenhuma exceção, seremos recompensados abundantemente pelo serviço fiel. Obrigado porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Deus que vos abençoe, poder vos assentar. Viemos a Mateus capítulo 3. Em Mateus capítulo 3 estou a ler o verso 7 até o verso 10. Mais uma vez quero vos lembrar, assim como obreiros e líderes, estamos no treinamento e preparamos-nos a nós mesmos para o povo a quem ministramos. Quero vos lembrar de novo, ainda que somos arrependidos, temos que falar ao mundo o que significa o arrependimento e ajudar a entender o que é verdadeiro arrependimento, qual é o falso arrependimento, e também como o arrependimento crer no Senhor Jesus Cristo. Grande será a multidão que se converterá ao Senhor por ti. Ao lhes converter dos seus pecados à justiça, eu oro que não irás perder a tua recompensa em nome de Jesus. Mateus 3, 7. E vendo a multidão dos fariseus e saduceus que vinham no seu batismo, disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele direcionou-se. Ele apontou continuamente. Veja quão direto, falando a eles, não estava olhando nas notas, não estava olhando para o folheto, estava olhando ao povo. E viu da forma como vinha, e quando lhes viu, disse: esses são fariseus, esses são saduceus, olhando para eles. E ele tinha o contato à vista com as pessoas que vinham, e disse: geração de víboras. Ele lhes disse a verdade, não acerca da coisa histórica, lhes falou a verdade acerca deles mesmos. Agora disse: vocês estão vindo, qual é o propósito da vossa vinda? Estão fugindo da ira por vir, estão fugindo da ira futura. Olha o verso 8. Produzir, pois, frutos dignos de... Se estão fugindo do julgamento, se querem escapar do julgamento, se estão fugindo da ira futura, se estão vindo porque pensam que é negócio, produzir, pois, fruto. Se estão vindo para o batismo, vinde com frutos dignos, não venham pensando que é por nós mesmos. Veja, da forma como estavam olhando, ele apontava os seus pensamentos, as suas ações, apontava o seu estilo de vida. Não dizei vós, entre vós, temos por pai Abraão, porque vos digo que Deus poderá destas pedras suscitar pedras. Se referia às pessoas que se referiam como gentios. Os gentios eram duros, são pagãos, eram adoradores de ídolos, duros como pedras. Deus é poderoso, capaz de levantar pedras a filhos de Abraão. E também agora, posso vos dizer que a ira vem, pensa que está longe. Diz: agora pois, está posto o machado à raiz das árvores, não somente uma árvore, todas as árvores. Há um machado de julgamento que vem. Toda árvore, porém, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Algumas vezes, você se admira quando ouve esses pregadores na Bíblia e lê acerca das suas mensagens, quanto se associam numa mensagem. Eles
há muita coisa que ele diz aqui, há muita coisa aqui. Esta noite, arrependimento e fé, único caminho do escape, é o tema. Arrependimento e fé, único caminho do escape. Verdadeiro arrependimento em Cristo Jesus é o único caminho do escape da ira futura, da ira eterna, a ira por vir. Através do arrependimento, o que é isso? É a viragem de todo o pecado conhecido, tudo que você sabe como pecado, tudo que você sabe que é coisa errada, tudo que você sabe que é mal. Arrependimento é a viragem dessas coisas. Se fazer uma mudança da mente, a mudança da mente concernente a sua atitude errada passada, a mudança da mente concernente a sua errada atitude passada, concernente à antiga crença errada. Sabe, alguns criam que eram filhos de Abraão. Se alguém tem que perecer, não somos nós. Queria que eles entendessem que o arrependimento é uma mudança da mente, ainda daquele pensamento e crença. É a mudança da direção, do passado, da vida passada. Pensando e falando do arrependimento, inclui a tristeza pelo pecado. Tristeza pelo pecado significa que agora você reconhece que isto é errado. E eu estou andando contra Deus, estou falando contra Deus, vivo contra Deus. Por causa disso, você é triste por causa do pecado que estavas associado com ele no arrependimento. É aquela tristeza que causa o ódio do pecado passado. Você odeia aquelas coisas. O que João Batista estava lá, ainda que esteja lá ou não, por causa da tristeza do pecado que você tem, você odeia o pecado da tua vida passada. E guia-te à confissão desses pecados e converter-se de todo o coração. Agora, meia confissão não é arrependimento. Meia confissão sem o ódio do pecado não é arrependimento genuíno. Há pessoas que têm um remorso, isso não é arrependimento. Há pessoas que têm um remorso, não é arrependimento. Há pessoas que somente abrem a boca, eu fiz isto, mas aquilo. Ainda podemos dizer que, até podem dizer que desculpa, mas isso não é o arrependimento real. Deve ser o que eu vos mostro. Pessoas que se chamam façam o arrependimento. Estamos a olhar Êxodo, capítulo 9. Êxodo, capítulo 9, 27. Êxodo 9, 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Faraó e Arão e disse-lhes: esta vez pequei. Estão a ver? Posso confessar a vós? Arão, posso confessar a ti? Moisés, posso confessar a ti? Eu pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos o quê? Ímpios. Isso é confissão. Mas não há arrependimento aí. Estão a ver? Verso 28. Orai ao Senhor, pois que basta para que não haja mais trovões de Deus, nem essa raiva, e eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Então alguém pode pensar que isso é arrependimento. Alguém vem e diz: eu pequei, eu sou errado, Deus é justo, a palavra de Deus é verdadeira, eu creio a Bíblia, eu já tenho ido ao extremo, eu tenho feito isso, feito aquilo, farei aquilo. Verso 34. Vendo o Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Entendemos, porém, que há uma meia confissão aqui. Isso não significa que o companheiro está arrependido. Números 22, Números 22, estamos lendo 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Isso é confissão, mas tem que ir além daquela confissão. Eu pequei, que não sabia que estavas neste caminho,
para te opor-se a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, tornarei-me ei. Então, Deus disse, o teu caminho é perverso perante mim, e por causa disso eu vim para se opor a ti. Eu vim com a espada, eu poderia ter te matado, eu poderia ter te destruído e deixar o teu cavalo, mas agora, veja o que fizeste. Quando ias não é bom, diz, eu pequei. Se não queres, se não te parece bem, o anjo vinha com a espada e poderia te deixar. Veja, há pessoas dessa natureza, podem dizer, tenho um pecado contra Deus, será que posso continuar? Ou me permites? Eu não odeio aquele pecado, eu não rejeito aquele pecado. Como é que posso viver sem aquele prazer carnal? Não há arrependimento aí. Viemos a 1 Samuel 15. 1 Samuel, capítulo 15. Estamos lendo aqui o verso 24. 1 Samuel 15, 24. É outra pessoa aqui. Então disse Saul a Samuel, eu pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as suas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Sim, se você parares ali, podes pensar que há arrependimento aí. Se alguém se arrepende, será que Deus não pode perdoar? Depois de tudo que ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu de lá dos seus ouvirei, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mas, olha, o verso 30. Disse ele, então, pequei, honra-me. Porém, eu pequei. Samuel, entendes? Eu sou rei, eu preciso de honra, eu mereço um respeito. Ainda que eu tenha pecado, honra-me. Porém, agora diante dos anciãos do meu povo, Saul, verso 24 e verso 16. 1 Samuel 24, 16. Capítulo 24, 16. E aconteceu que, e sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul, é esta a sua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. Este homem está arrependido. Olha para ele. Mas olha o próximo verso. E disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensarei com mal. Te recompensei com mal. Significa que eu reconheço, agora eu sou um pecador, fiz mal. Eu te recompensei com mal, ainda que tenha me feito bem. Ele chorou. Mas, o que é que aconteceu? Davi, será que podia relaxar? Porque viu o homem não está se arrependendo? Capítulo 26, 2. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi ao deserto de Zif. Ainda corria atrás de Davi, mas tinha confessado outra vez. Mas depois da confissão, uma confissão momentânea. Continua a seguir, a perseguir Davi. No verso 21. Então disse Saul, o que ele disse? Eu pequei. Volta, meu filho Davi, porque eu não farei mais e não te farei mais mal. Porque a tua alma era por isso. Quando ouves pessoas a confessar, não é somente decidir que esse é o arrependimento. Será que é arrependimento e confissão? Será que lhes faz odiar o pecado, se converter daquele pecado e odiar aquele pecado de tal maneira como um veneno?
não há um outro caminho que lhes leva de volta àquilo. Capítulo 28, 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria. Agora, isso não é um assunto simples. Para que vá a ela e a consulte. E os seus servos lhe disseram: eis que em Dor há uma mulher que tem o espírito de adivinhação. E Saul se disfarçou. Por que se disfarçou? Ele sabia que estava errado, sabia que não estava andando no bom caminho, sabia que o que começou no seu reino, ele saiu dos espíritos imundos na terra. Agora, disfarçou-se a si mesmo e vestiu outros vestidos, e foi ele, e com ele 2 homens, e de noite vieram à noite, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria, e me faça subir a quem eu te disser. Então, vejam que estas referências que lemos mostram-nos que não é somente que alguém pequei, não significa isso que realmente se arrependeu. Há um falso arrependimento. Não recebe o perdão. Falso arrependimento não recebe o favor divino de Deus. Falso arrependimento não pode trazer a vida eterna de Deus. A ira de Deus ainda permanecer lá. Então, pessoas que dizem que estão arrependidas, ainda não há ódio contra o pecado, não há tristeza sobre o pecado, somente se arrependam. As consequências do pecado são arrependidas. Olhamos a palavra. O arrependimento e fé, o único caminho do escape. Estamos a voltar para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Estamos lendo aqui o verso 7. Em Mateus 3, versículo 7. Mas quando viu a multidão dos fariseus e saduceus vindo ao seu batismo, disse: ó geração de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos. Temos Abraão como pai, porque eu vos digo que Deus susterá dessas pedras. Deus é poderoso, meu Deus é poderoso. Eu digo, meu Deus é poderoso para fazer todas as coisas na tua vida em nome de Jesus. Não diga, temos Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Há 3 coisas que estamos a olhar. Número 1, a condição depravada dos religiosos sem arrependimento. A depravação, a condição depravada dos religiosos sem o arrependimento. Número 2, chamada divina ao arrependimento e reconciliação. A chamada divina ao arrependimento e reconciliação. Número 3, o caráter distintivo da justiça após o arrependimento. O caráter distintivo da justiça após o arrependimento. Por favor, digam-me o número 1. Digam como que estão a pregar. A condição depravada dos religiosos sem arrependimento. Como pregadores, precisamos de conhecer as pessoas a quem pregamos, ganhadores de almas. Precisamos de conhecer as pessoas onde lhes ganhamos ao Senhor. Líderes e obreiros no reino de Deus, na igreja de Deus vivo, devemos conhecer o estado da nossa audiência, que a nossa pregação seja direta, ou a nossa pregação alcance as pessoas, alcance seus corações, que entendam que o pregador lhes conhece, o pregador conhece suas vidas, o pregador conhece suas condições,
O pregador sabe que isto vai acontecer se vem a salvação. A condição depravada dos religiosos sem arrependimento. Como é que João lhes conhecia? O João Batista, como é que sabia que estas pessoas, eram fariseus e saduceus sem a penitência ou tristeza do pecado? Olha para isso. Capítulo 3 de Mateus, verso 7. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, eles tinham a tradição, vamos nos ajuntar a João Batista. Tinham as suas opiniões, deixa que nos ajuntemos ao João Batista. Eles tinham a justiça pessoal, vamos nos ajuntar a João Batista. Ajuntaram o seu orgulho e hipocrisia, vamos adicionar a João Batista. E ele disse, olha, isso não funciona. Disse, olha, tirem as vestimentas velhas antes que apliquem as novas. Disse, remova o falso antes que traga a sã doutrina. Esses fariseus podiam resistir, não havia penitência, não havia mudança, somente porque vieram ao João Batista. Mateus 16, 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Pessoa arrependida não tenta o Senhor. Pessoa arrependida não vem e tenta o pregador. Alguém que está arrependido e quem odeia o pecado e que cometia antes e está muito grato porque Deus lhe perdoou, agora Deus lhe salvou, agora Deus transformou sua vida, não irá à volta tentando os pregadores, tentando os pastores, tentando pessoas. Veja que não estão arrependidos. Ainda tem a justiça pessoal. No verso 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal dos profetas Jonas. E deixando-o, retirou-se. Não prestou mais atenção. Os saduceus e fariseus são os mesmos. Vindo do capítulo 3, o capítulo 16, não há mudança. Olhemos, verso 6. E Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos dos feridos dos fariseus e saduceus. Pessoas não arrependidas, não estavam arrependidas, somente vieram, vamos aparecer na religião. Eram religiosos, mas não havia arrependimento. Verso 12. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Veja, há pessoas que vêm à igreja, pessoas que vêm às cruzadas, têm ideias errôneas acerca de ir ao céu, têm doutrinas errôneas acerca de como agradar a Deus, e ainda estão lá e dizem que queremos ter Jesus Cristo. Jesus é o Senhor, Jesus é o poder, Jesus é o operador de milagres, Jesus pode fazer tudo na sua vida. Levantem as vossas mãos. Mas eles levantam as suas mãos, mas nada muda as suas ideias, as suas falsas doutrinas e os falsos caminhos em que andam. E eles vêm e confessam, até e dizemos, repitam após nós e dizem o que eu tenho pecado. E há outras pessoas que tenham lido a Bíblia, eu pequei, e depois voltam para o mesmo erro, para a mesma ideologia, para a mesma tradição. Não há arrependimento lá, não há salvação lá. Agora, voltamos para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, estamos lendo aqui o verso 7 de novo. Mateus 3, 7. Estamos olhando este povo aqui, estamos a olhar o que a depravidade, em que depravidade tinha, que não tinham nada com a justiça, ainda que vieram a Jesus. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse, o que disse a eles? Pergunto, o que disse a eles? Raça de víbora. Aqui é outra coisa acerca deles. Eles iam quietamente como víboras, como cobras, mas havia veneno dentro deles. Aquele veneno, o pecado original que estava dentro deles, que lhes fazia dizer e fazer o que faziam, que ainda estava lá. A pregação
e a chamada ao arrependimento tem que lhes tocar, devem entender o pecado interno, a depravação interna, a poluição interna, a degradação interna, e viriam a Cristo. E se temos que escapar do julgamento, este veneno do coração ou das víboras tem que sair. Mas quanto acerca deles, desse povo, capítulo 12, Mateus 12, estamos lendo o verso 34. Verso 34, raça de víboras, como podereis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala o homem. Quando falarmos dos fariseus e saduceus, Mateus, Marcos, Lucas, veremos o que diziam acerca de Jesus Cristo. Sabe, deturpavam João, diz que tem demônio, por que eu escutai? Ele expulsa demônios com Belzebu. Isso ainda estava lá, porque disse, geração de víbora, como é que podereis produzir boas coisas sendo maus? Nunca podiam falar nenhuma coisa boa, ainda até o ponto da cruz, que o Pilatos disse, o que ele fez? Por que temos que lhe crucificar? Não achei nenhuma falsidade nele. Disse, olha, se você não está, se não fosse pecador, não lhe traríamos, crucificai-o. Disse, olha, idem vós e crucificai-o. Eu não quero lhe crucificar alguém que não achei nele culpa alguma. Ainda, então ele tinha que apelar a César, porque ele tinha pena de César, ainda tinham aquela natureza de víbora dentro deles, que vieram ao João Batista. Não significa que estavam arrependidos. Temos que entender isto, que a natureza do homem, a depravação do homem, o mal no homem, o mal ainda está lá, permanece lá. Precisamos de pregar. Temos que lhes ajudar e lhes levantar até que entendam o que significa o arrependimento. Mateus 23, verso 33. Mateus 23, verso 33. Sabeis, agora, estamos nos aproximar ao fim do ministério do Senhor Jesus Cristo. E vejam as condições. Viemos de Mateus capítulo 3, passamos para o capítulo 12, agora viemos ao capítulo 23, agora estamos a seguir Jesus Cristo. Estamos a escutar todas as mensagens, estamos a escutar o João Batista, mas olha as suas condições agora. Mateus 23, 33. Serpentes, vós o quê? Raças de víbora, como escapareis da condenação do inferno? É o que João dizia. É o que João dizia. Quando viu os fariseus e saduceus, disse, geração de víboras, quem vos chamou a fugir da ira futura? Aqui Jesus Cristo continua a lhes dizer, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha, verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, continuam a pregar em todos os lugares, não há arrependimento, tinham convertidos para as suas religiões, mas não há arrependimento. Dizem, fazer um prosélito e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ao olharmos todas as escrituras, entendemos daí que a pregação do Evangelho do Senhor e a pregação da mensagem da salvação é algo muito sério. Trazendo pessoas ao reino de Deus e pregarmos o arrependimento real para que nasçam de novo é muito sério. Porque se somente falamos da graça, o amor de Deus e as pessoas estão alegres, não pensar dos pecados, não pensar que são maus e dizemos que já viemos, agora pertencemos ao Senhor, ainda somos seguidores e podemos dizer que você tem que fazer o acompanhamento, a mentira deixar lá e lhes ajudarmos a abrir a Bíblia, clamar as promessas do Senhor. As promessas do Senhor não significam nada se não estão arrependidos dos seus pecados. Por isso que João Batista lhes dizia aqui, olha para isso, voltamos para capítulo 3, estamos a ver verso 9, capítulo 3, verso 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Não dizeis dentro de vós mesmos que temos por pai Abraão.
Agora me diga, se já tens lido o Novo Testamento, qual era o principal problema dos fariseus? Por que não concordavam com Jesus? O maior problema é este. De que, a quem você estava a falar? Temos que estar livres. Que tipo de liberdade? Somos filhos de Abraão. Todo o tempo, exatamente o que João lhes disse. Não presumais dentro de vós mesmos que temos por pai Abraão. Porque Deus é poderoso para levantar dessas pedras filhos a Abraão. Olha, João, capítulo 8. João, capítulo 8. Estamos lendo aqui o verso 38. Disse-lhes, pois, Jesus: e falo-vos o que recebi do meu pai, e vós do que receberam do vosso pai. E responderam, pois, e disseram: Abraão, nosso pai. De que estás a falar? Somos filhos de Abraão. É o que estava nas suas mentes todo momento. Se Deus, Abraão é amigo de Deus, e Abraão foi ao paraíso, e Abraão está no bom lugar agora, só porque somos filhos de Abraão, chegaremos lá. Assim que tu falas, não temos que falar às pessoas, pensar do céu, pensar do inferno, acerca de ir ao céu no fim. Por quê? Pensas que estou indo. Como é que te posso dizer isso? Nosso bisavô é o que trouxe a religião, o cristianismo real. Ele removeu todos os ídolos e veio aqui. Nosso pai foi para lá prontamente e está nos esperando. Somos filhos de nosso pai e ele está no céu. É o que os fariseus pensavam. E João lhes disse: o vosso pensamento é errado. O vosso pensamento, por causa do Abraão, vão ao céu. Não é assim. O machado é colocado ao raiz da árvore, e toda árvore que não dá bom fruto é cortado e lançado no fogo. Mas não escutaram isso. As suas ideologias, as suas opiniões ainda estavam lá com ele. Olha o verso 44, diz: vós tendes por pai ao diabo. Alguém tem que vos dizer isso. Vós que clamam o Abraão como vosso pai, e a compreensão do vosso pai quereis fazer. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Voltemos para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Estamos lendo o verso 10. Mateus 3. Estamos lendo o verso 10. Aqui no verso 10, João conclui dizendo: agora, neste tempo, também agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Capítulo 7, 19. Essas são as palavras de João o Batista. Aqui são as palavras de Jesus no capítulo 3 e no capítulo 7. Toda árvore, no verso 19, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ao olharmos a pregação direta de João Batista, ao aprendermos como apresentar o arrependimento ao povo, vimos as suas condições, a condição natural, vimos as suas condições, a condição pecaminosa, vimos suas condições, a condição depravada. E com amor lhes chamamos a sair disso, lhes dissermos: excepto que se arrependam, de mesmo modo perecereis. Então, vimos a condição, vimos ao ponto número 2, a chamada divina ao arrependimento e reconciliação. Temos que perceber, arrependimento não era a doutrina do João Batista, é a doutrina de Deus ele mesmo. Porque é Deus que fez o mandato, é Deus que fez a chamada. Ezequiel 14. Ezequiel 14, verso 6. Diz à casa de Deus, de Israel:
assim diz o Senhor Deus, arrependei-vos e convertei-vos dos vossos ídolos, e convertei-vos as vossas faces de todas as vossas abominações. Podemos ver aqui o que é arrependimento. Arrependimento é a viragem. Converte-se a tua mente das tuas abominações, volta do teu desejo daquelas abominações, volta na sua afeição da abominação, você volta do teu coração completo de todas as abominações. Verso 7, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrina em Israel, veja, isso para os judeus, para os gentios, todos que deviam se reconciliar com Deus, cada um na casa de Israel, ou o estrangeiro que peregrina em Israel, que se alheia de mim e levanta os seus ídolos no seu coração, está a falar, não é somente daquilo que vimos, está a falar também a afeição que tinham no coração, que é contrário ao amor de Deus, que levanta ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para lhe consultar por meio dele, a esse eu o Senhor responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal, um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado, olha para isso, e se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, pesarei esse profeta, persuadi esse profeta e estenderei a minha mão contra ele e destruirei do meio do meu povo Israel. O que está dizendo aqui? Alguém que vem a ti, ele tem ídolo no seu coração. Ele quer fazer o que ele quer fazer. Está à procura de alguém, um irmão respeitado, uma irmã respeitada, um líder respeitado na igreja, para colocar ou para assinar o seu provérbio, mas ele tem já um ídolo no coração e vem e apresenta o seu caso perante ti e diz, eu estou à procura de aconselhamento. Ele apresenta de forma que você vem e diz, e começar a babar a pessoa, dizer, daquilo que você disse, penso que isto pode ser feito. Então Deus removerá o espírito dele de ti, porque tu tens a mente de ajudar a pessoa do que glorificar a Deus. Deus diz, ainda que te diga a coisa rei, eu te deixarei ser enganado no seu conselho. Alguém que está à busca do teu conselho e querendo te enganar, disse, aceitarei que te engane. Se te dizer alguma coisa que é errada, que não é de acordo com a minha vontade, no verso 9 de novo, e o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta e estenderei a minha mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel, e levantarão as suas maldades como a maldade do que pergunta será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamina mais com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Está muito claro? Não quero que nos envolvamos com algum pecado. O pecado pessoal vai se arrepender. Depois de se arrepender do pecado, você está no caminho do céu. E alguém que vem quer trazer a sua condenação, a sua culpa, o seu pecado sobre ti. É o que o Novo Testamento diz. Guarda de pôr do pecado dos outros. E se querem pecar, é a decisão deles. Não aceita que eles te usem para trazer a sua aprovação em ti. Ezequiel 18. Ezequiel 18. Estou lendo aqui o 30. Ezequiel 18, 30. Estamos a ver a chamada de Deus
a chamada divina ao arrependimento, à reconciliação. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas maldades. Não é somente não é somente ter remorso, chorar. Há pessoas que fazem alguma coisa errada, são chamadas, porque são apanhadas, ficam surpresas que as pessoas ouvirão que sou eu, perante todas as pessoas, eu fiz isto. É por isso que estão tristes. Não é que o que eu fiz é errado. Por que eu fiz isso? Eu odeio a mim mesmo por causa disso. Não há nenhuma coisa igual. Mas estão tristes por terem sido apanhados. Dizer, quanto ao meu nome agora? Quanto à minha honra agora? Quanto à minha dignidade? Quanto às pessoas que me respeitam antes? Será que vão continuar a me respeitar? Não é conversão, não é arrependimento. Não estão tristes por causa de és envergonhado. Veja o que Deus diz. A última parte do verso 30. E convertei-vos de todas as vossas maldades. Todas as vossas maldades. E a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós, isso é arrependimento, todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criei em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e me digam, convertei-vos, pois, e viveis, para que não morreis, e ora que tu não morrerás. Mateus, capítulo 11. A chamada divina ao arrependimento e reconciliação. Em Mateus capítulo 11, estamos a olhar o verso 20. Mateus 11, verso 20. É o arrependimento isto. Diz, então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se havendo arrependido, dizendo, e ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidon fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso, Jesus disse, todos os milagres que ele fez era para remover suas mentes dos ídolos, do mal, era para lhes tirar do pecado, para que, se fosse isso feito em outro lugar, deviam ter se arrependido de saco e cinza. Viemos a Marcos 1, 14 e 16. É a chamada de Deus ele mesmo. Verso 14 diz, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o reino de Deus e dizendo, o reino de Deus está cumprido, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E o que diz em frente? Arrependei-vos e credes no Evangelho. Não somente que ele diz, Deus é amor, credes, Deus pode fazer tudo, credes, Deus amou o mundo, Deus deu seu Filho unigênito, crede, Deus te ama, Ele te ama, de tudo quanto tens feito, você fez isso, fez aquilo, Deus te ama, creia, veja para isso, Jesus, Ele mesmo, o Salvador, Ele disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nos diz em Lucas 13, 1. Lucas 13, 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo João, disse-lhes, cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido e essas coisas. Não
vos digo antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Não é somente terem tristeza, arrependei-vos. Não é somente um remorso, arrependei-vos. Não é somente dizer que eu me tiro de fazer aquelas coisas. Não, arrepende. Eu clamo, não ir mais naquela direção. Não, diz, olha, o caso não é isso. Diz, o caso não é querer me lançar na prisão. Então, o que é que acontecerá com o meu nome? O que é que vai acontecer com o meu estado? O que é que vai acontecer com isto, mas aquilo? E se eu for à prisão, então, cometer mais pecados para cobrir, para que não fosse à prisão, excepto que se arrependam, todos de igual modo perecereis. Olha, verso 4. E aqueles 18 sobre os quais cuja torre de Siloé e os matou, cuidai vós que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém. Não vos digo antes que, se vos não arrependeres, todos de igual modo perecereis. Essa é a doutrina de Cristo. Esta é a chamada divina para o arrependimento. Assim que esse arrependimento, a pregação do arrependimento vier, Lucas 24, em Lucas 24, a partir do verso 45 dizia: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, e em seu nome, o que iria acontecer? Se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. Viemos Atos 3. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Diz, antes que os vossos pecados sejam apagados, antes que o Senhor dê a salvação, lavagem, perdão, precisam de se arrepender. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Convertei-vos significa que haja mudança, que haja transformação, para que não farão mais o que faziam antes. E também diz, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério da vossa alma. 26. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual para que cada um se arrependesse da sua iniquidade, para que se arrependesse das vossas maldades. No verso 26 dizia, Atos 17, 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a quantos homens? A todos os homens, em todo o lugar, o que é que vem a seguir? Que possam fazer o quê? Que se arrependam. Então, o amor de Deus é tão alto, tão profundo, é tangível sobre mim. Eu pensava que isso não iria falar do arrependimento. Somente vou chamar as pessoas, cada um ouvir. O amor de Deus já, eu posso sentir. Se vieres agora, e somente crer. Não se preocupa com outras coisas, somente crer. Você será salvo. Senhor, isso é falsa doutrina. Isso não é a vontade de Deus. O que é que salva as pessoas? Não lhes salva do sofrimento, não é isso. Não lhes salva somente das doenças, somente. Não lhes salva da tristeza, não lhes salva de falta de alegria. Lhes salva do pecado. Devem conhecer o pecado em que caíram, devem saber os males que tenham caído neles e entenderem que se eu continuar a fazer isto, irei perecer. E por isso lhes lembra que o pecado é mortal, é mal,
é um veneno. Agora, ele mandata a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Porque, no verso 31, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio daquele varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3. Estamos lendo o verso 9. 2 de Pedro 3, verso 9. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para com todos, para convosco, não querendo que alguns se percam, não quer que ninguém se perca, senão que, então, tens que fazer alguma coisa. Ele diz, senão que todos venham a arrepender-se. Não quer que nossos filhos pereçam, nossos filhos devem se arrepender. Não quer que nenhum que nasceu nesta igreja aparecer, mas nascido na igreja não significa que está salvo. Porque é o que diziam os outros, temos Abraão como pai, temos o coordenador como nosso pai, temos o missionário como nosso pai. Então, somente porque temos Abraão como nosso pai, pensamos que isso é tudo. Meu pai fez tudo, conseguiu tudo. Meu pai é grande nesta nossa igreja. E se alguém for ao céu, é porque sim, os filhos, porque quando ele for ao céu, os filhos também irão. É por isso que ele disse, não presumais que somos filhos de Abraão, por isso irão ao céu. Ele disse, não, o machado está colocado à raiz da árvore, de toda árvore que não produz bom fruto, será cortado e será lançado no fogo. O Senhor, não querendo que os filhos dos pagãos vão ao inferno, filhos dos cristãos vão ao inferno, Ele não quer que nenhum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O mandamento divino é claro e não tem erros. A resposta superficial no meio das pessoas que não vêm, que não vem de um coração quebrado, é inaceitável a Deus. A chamada de Deus penetra o coração, a chamada de Deus convicta o pecado e nos convence e da culpa e da ofensa. E profundamente enche-nos e nos mostra o arco do arrependimento e quebra o coração. Com a convicção, traz tristeza do pecado. Confissão é real, com a renunciação real do pecado. Você abandona todo o pecado com um coração e boa decisão. E pede a misericórdia e perdão e continua a ser sincero, buscando a Cristo, crendo na sua eficácia que traz a salvação. O Espírito Santo também testifica com o nosso espírito que temos a certeza do perdão, da salvação, a reconciliação e vida eterna. Eu oro que estarás sempre lembrando como você se arrependeu e cresce no Senhor e tens uma salvação genuína e real. O tipo da salvação que você tem, que trouxe mudança na tua vida, é a mesma salvação que deves aprender a apresentar a outras pessoas. Não é somente que dega para levantar as pessoas. Aí eu espero que você veio à igreja, tem que ter uma transformação real. Por que não examina o que você tem no teu coração e trazer também outras pessoas? Eu oro que Deus traga essa salvação em nome de Jesus. Voltamos a Mateus 3, aqui o verso 7. Mateus 3, estamos lendo o verso 7. Diz, no verso 7... E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olhe aqui por algum momento. Então vês que João não é somente olhando para a multidão, há pessoas que esquecem os seus, estão à procura quão larga é a sua congregação aqui na terra. Eles fazem comparação, minha igreja é tão maior do que a tua igreja.
tua igreja é maior do que a igreja dele. Porque estão correndo para o número, porque estão somente seguindo os números, eles não entendem. Não estamos à procura de números. Não é um encher o auditório, não é dizer que, olha, até nós transbordamos, temos tantas pessoas hoje e outros vieram, novos membros daquela igreja, e teremos o batismo nas águas. Próximo sábado vamos tomar os vossos nomes, agora que vieram a Cristo. Não. Então vieram à igreja, não vieram a Cristo. Não estão salvos, não nasceram de novo, sim. Deve haver uma convicção genuína e real depois do arrependimento. Então, o batismo nas águas não é nada. Somente é lavar os pecadores e sair como pecadores e voltar para os seus males. Ainda continua a geração de víbora, ainda que lhes mergulhamos no rio e lhes tirar fora. E é a salvação. Olha o homem na cruz, não foi batizado nas águas, ele foi ao céu. Hoje estarás comigo no paraíso. Olha, depois o Zaqueu, depois de ele ter dito, eu comi muitos bens de pessoas, eu restituo o quadruplicado, não disse a ninguém, disse que vinde após mim, isso tem que acontecer, aquilo tem que acontecer. E Jesus disse, hoje a salvação veio a esta casa. Não tinha estado no batismo nas águas. Olha aquela mulher que veio a Jesus, estava chorando, triste pelos pecados. Então, limpando as lágrimas, Jesus Cristo disse, olha, todos os seus pecados foram perdoados. É a salvação de que estamos a falar, quando há um arrependimento real e genuína conversão e salvação. Ainda que não foram batizados nas águas, quando isso acontece, não é somente começamos a contar na igreja este mês aquilo, dizer que a igreja está a crescer. Este mês temos este número, agora este mês temos este número. E vai, traga teus amigos, traga todos. E depois ainda que tenham sido nascidos de novo, damos-lhes o apontamento, responsabilidade. Agora, você é um chefe do grupo familiar, você é um professor na escola, então se você é um professor de inglês, agora venha e ensina o grupo familiar. Tu nem sabe dizer o que dizer. Junta-se você sabe cantar assim, junta-se a coro. Ou você é um chefe no governo local. Então você vai fazer isso na estrada, isso também na estrada. Então lhe colocamos como responsabilidade para que não saia. A quem nos enganamos? Por que não vão se arrepender? Por que lhes damos isso e pensamos que agora estão bem? Não vão se arrepender. Deixa que haja tristeza no coração. Toda a natureza de víbora e natureza de serpente, tudo isso dentro deles, e todo o ocultismo, toda a feitiçaria ainda está lá. Deixa que lancem tudo fora e se arrependerem realmente e nascerem de novo. E quando estão nascendo de novo, não é imediatamente que lhes enviamos, vai, faça isso, faça aquilo, agora eles vão obrer. Temos a certeza que entram pela palavra de Deus e têm a certeza de que se morrerem hoje, irão ao céu. Essa é a coisa importante. Não são as atividades, é a salvação. Estou falando a um grande povo, não é somente as atividades, é a salvação. Hoje, o verso 8 diz, produzir, pois, fazer, e se nasceu de novo, não haverá mais, diz, produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Estamos a olhar Jonas 3, estamos lendo aqui o verso 4, Jonas 3, verso 4. Essa é a razão pela qual Jesus Cristo disse, sois maior que Jonas diz, no verso 4 diz, então o povo de Nínive creu em Deus e proclamou um jejum e colocou sacos desde o grande ao pequeno, porque a palavra veio até ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou suas vestimentas e cobriu-se de sacos e sentou-se na cinza e mandou proclamar em toda a Nínive que pelo decreto do rei e os seus nobres que nem homem, nem animal, nem rebanho teste alguma coisa, que não comam nem bebam água, verso 8, mas acontece que todos se cobrissem
Eles estavam tristes porque espiritualmente estavam mortos. E disse: e clame altamente a Deus, porventura, qual é a coisa a seguir? Que façam o quê? Que se converte quantas pessoas? Cada um dos seus maus caminhos e da violência que há em suas mãos. Esse é arrependimento, esse é arrependimento. O que Deus faria? Verso 30, e Deus viu suas obras. Tu veja o arrependimento, veja a mudança, que Deus viu as obras que se converteram dos seus maus caminhos e Deus se arrependeu do mal que lhes tinha dito que faria e não o fez. E não o fez. Qual é a interpretação de Jesus Cristo, o nosso Salvador, nosso Senhor, neste caso de Nínive? Olhemos para Mateus capítulo 12, 41. Mateus 12, 41. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e condenarão. Porque o que fizeram? Não se arrependeram-se na pregação de Jonas, e eis aqui maior do que Jonas. Quando há arrependimento, há tristeza do pecado, você fica triste, você não quer voltar para aquelas coisas mais nunca. 2 Coríntios capítulo 7. Em 2 Coríntios capítulo 7, a tristeza pelo pecado, 2 Coríntios 7. Estou lendo aqui o verso 9. Agora o apóstolo Paulo alegrava-se com a igreja de tristeza, porque fostes contristados daquilo que fizeram, eram contristados daquilo que tinham cometido, estamos contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento pois fostes contristados segundo Deus, que de maneira que por nós não padecemos dano em coisa alguma. Ele disse: olha, eu era tão contristado quando fui àquela direção, porque o arrependimento segundo Deus opera a salvação, não para ficar, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. No verso 11, porque quando cuidados não digo, porque quanto cuidado não produziu isto, mesmo em vós que segundo Deus fostes contristados, que apologia de indignação que somos de que sacerdotes. Eles estavam tristes por causa do pecado, do mal. Em que indignação? Que medo? Tinham medo. Se eu fizer de novo aquilo, eu não quero ter a ira de Deus sobre mim. Que desejar, que zelo, que vingança em todas as coisas. Vós que tens vos provado serem limpos neste assunto. É o resultado do arrependimento real. Olha, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, verso 34. 1 Coríntios 15, 34. Diz no verso 34. Diz: Coríntios estão arrependidos, reconciliaram-se com Deus, viraram-se dos pecados, vejamos os frutos. Esse é o resultado. Levantai-vos para a justiça e não pequeis mais, porque tendes agora o conhecimento de Deus, e falo isso para a vergonha vossa. 1 de Pedro 2, 24. 1 de Pedro 2, 24. No verso 24, Deus diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Significa que vivemos para a justiça e pelas suas feridas somos sarados. E se nós íamos ao extremo,
Mas agora, o que é que temos feito? Nos reconciliamos porque dantes, agora voltamos ao pastor das nossas almas. Revelação 2, 5. Lembra? Lembra-te, pois, de onde caíste, se alguém está apostatado, se alguém tornou-se morno, se alguém agora aceita algumas coisas em sua vida, ou ela ou ele que não aceitava. Então diz que lembrai-vos, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e faça as primeiras obras. Caso não, brevemente virei a ti, e de ti tirei o castiçal do seu lugar, excepto que te arrependes. E oro que esta noite você não será removido, a tua luz não será removida. A glória a regeneração é a obra definida da graça de Deus na sua mão. Não é pelo esforço humano, não é pelo esforço pessoal, é uma limpeza interna. É a obra interna da graça em que o nosso arrependimento e fé em Cristo chega àquela resposta ao Senhor. A mudança instantânea do coração do caráter, na reconciliação e regeneração, começam com a nova vida da justiça em Cristo para a glória de Deus. Eu oro que o fruto do arrependimento sejam visíveis em cada um da nossa vida em nome de Jesus. E os nossos convertidos também, a quem nós pregamos, os frutos se verão em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, o que é? E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Dou graças a Deus, teu coração é novo, tua vida é nova, o teu entendimento é novo, a visão pelo servir ao Senhor é novo dia, e renova-se dia após dia em nome de Jesus. Vamos demonstrar isso às pessoas a quem nós pregamos e verem essa novidade de vida em nós. Então lhes dizermos com amor e amor: arrependei-vos, convertei-vos dos pecados, o amor vos perdoará e mudará e tornar-se-ão novas criaturas em Cristo. Almas virão ao reino através de ti, virgens irão se transformar por ti, irás converter muitos à justiça em nome de Jesus. Levantemos-nos e falar com o Senhor. O Senhor nos ensinou hoje e quer que sejamos ministros efetivos do Evangelho, pregadores do Evangelho, e quer que estas coisas boas que conhecemos, que possam passar por outras pessoas, e os teus convertidos, as pessoas a quem nós falamos, devam ter esta experiência genuína do arrependimento, da reconciliação com Deus, justiça, total redenção, e serão novas criaturas em Cristo. Abra a tua boca e diga ao Senhor, e abençoará a sua obra em tua mão.